A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia, meus irmãos, e abre ela juntamente comigo em Salmos 124. Hoje é o nosso último estudo de Salmos 124, amém? Glórias a Deus por isso. Santo e poderoso é o Senhor. Hoje é o sexto áudio, né? O título do nosso estudo se chama Com o Inimigo Não Se Brinca. Acredito eu que esse estudo alertou você, despertou de uma maneira que você pudesse fugir das coisas que o inimigo tem colocado sobre você. Irmãos, ser pastor não é fácil, mas eu sempre quis, porque quando eu busquei os dons de Deus, né, eu procurava assim, falava: Senhor, me dá um dom, de uma maneira que eu possa amar esse dom, não para que eu possa me mostrar, porque eu já conhecia pessoas que pediam dons e usavam os dons para se mostrar. Eu não. O dom que eu queria que ele servisse para alguma coisa, e de repente Deus me deu o dom da palavra. Automaticamente eu começava a entender rapidamente, as pessoas falavam uma palavra e eu entendia mistérios dentro daquela palavra, tá entendendo? E aonde hoje, por exemplo, acontece isso com um cafezinho, né? Eu sou pastor, um pastor virtual na minha conta, diretamente de mim, 10.000 pessoas, né? Mas eu sei que tá muito além disso. Mas eu fico feliz porque vocês estão aprendendo, estão ouvindo a palavra de Deus. Eu fico feliz porque vocês estão tocando na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que voltaram a ter um romance com ela. Pessoas começaram a esfoliá-la, mexer com ela. Pessoas começaram a esmiuçar a palavra de Deus. Começaram comigo, mas já sabem andar sozinho. Maravilhoso isso, né? Por isso mesmo que aqui, quando Deus me deu o Salmo 124, que nós vamos ler agora o verso 2 e 3, eu tinha que trazer algum assunto dentro daqueles dois versículos. Hoje está formando, meus irmãos, o sexto áudio, sexto estudo, de um entendimento que, na realidade, Davi estava passando por essa situação, né? Davi queria mostrar para eles que não adiantava, sabe, achar que a sua força, a sua riqueza era alguma coisa. Eles tinham que mostrar que era Deus que estava dando o livramento, porque o ódio das pessoas são grandes. Então agora ele mostra isso para eles, né? Com o inimigo não se brinca. E nós vamos ler aqui, nós vamos entender, né? Vamos compreender bem essa passagem e aonde você vai despertar. Acredito que vai despertar. Salmo 124, verso 2 diz assim: Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, olha só, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A ira, a raiva deles era tão grande que eles eram capazes de engoli-los vivos, né? Entendemos, aprendemos aí bastante coisa, nós demos um grande passeio na Bíblia Sagrada, não foi verdade? A gente viu aí sobre a hierarquia angelical, a gente entendeu bastante coisas aí, né, que não dá para brincar com esse ser, né? Mas vamos lá. Com certeza, há muitos que saíram da presença de Deus por alguma armadilha, você sabia disso? Algum prato, alguma diversão, né? Às vezes quando chega o carnaval, isso atiça a pessoa para ela sair da presença de Deus, né? Ou quando chega também, por exemplo, uma Copa do Mundo, isso mexe muito com a pessoa, né? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, fala que os que pecam é do diabo. Olha que importante, os que pecam é do diabo. Nós, porém, pecamos, mas não aceitamos o pecado, então lutamos contra ele e procuramos não pecar mais. Agora, aqueles não. Outrora eu falava palavrão como se fosse uma coisa natural, mas hoje não. Eu pondero as minhas palavras, eu tomo cuidado com aquilo que eu vou falar, porque hoje mudou muita coisa. Então, para você seguir o cafezinho com Jesus, você tem que entender uma coisa: o pastor Alex bate. Porque se Deus me dá uma palavra de repreensão, eu vou repreender mesmo, porque a palavra não é minha, é dele. E hoje o Senhor quer que você preste bem atenção. As coisas que você faz que acha que ninguém está vendo, os olhos do Senhor estão em todos os cantos e ele vê. O próprio diabo,
É astuto. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 11:14. Vamos lá? 2 Coríntios 11:14. Vamos lá. 2 Coríntios 11:14 diz assim, ó. Por quê? Porque vós não amam, Deus o sabe. Eu tô lendo aqui errado, meus irmãos. É 2 Coríntios 11:14. Eu tô lendo aqui errado, ó. Vamos lá, 11:14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quer dizer que ele pode nos enganar. Agora veja que as pessoas que seguem a mentira, as coisas do diabo, podem enganar você também. Olha só no verso 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Meus irmãos, o diabo se transforma em um ser bom, um anjo de luz, e os seus ministros se transformam em homens de Deus. Assim nos enganam. Veja se vale a pena brincar com o diabo. Zacarias 3:8, dá um pulinho, vamos lá, Velho Testamento. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, o verso 8. Olha só. Capítulo 3, e o verso 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Olha, o diabo estava junto ali, a direita dele, não era a esquerda não, para se opor contra ele, né? Meus irmãos, isso eu estou mostrando para vocês, para mostrar que o diabo, quando ele percebe que você está se arrependendo do seu erro, ele vai lá e te entrega. Então muitas pessoas começam a cair no erro, nos desejos pecaminosos, e aí o que acontece? A pessoa acaba voltando ao erro, à sujeira, porque o diabo aprisionou ela não tem mais força para sair. Dá um pulinho comigo em 1 João 3:10. Vamos lá? Já que é o último áudio, né? Vou judiar de vocês na palavra agora. 1 João, capítulo 3 e o verso 10. 1 João 3:10 diz assim, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Por isso que é perigoso você falar que odeia alguém. Porque se você fala que odeia alguém, você está enquadrado em 1 João 3:10. Não é mais o filho de Deus e é filho do diabo. Pastor, que palavra é essa? Ué, eu vou ler de novo para você. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Então, portanto, capricha na maneira de amar o teu próximo. Tá numa condução agora? Tem alguém conhecido? Olha para ele e fala, ó, Jesus te ama, viu? Jesus te ama muito, você é muito importante para ele. Tá no seu trabalho? Repita isso para ele. Ah, acabou de acordar? Vai lá no ouvido do filho, do esposo ou da esposa e fala para ele, ó, você é importante para Deus. Porque se qualquer um desses estiver pensando em brincar com o diabo, já vai perceber que não dá. Porque Deus está zelando eles. Deus está cuidando deles. Já que estamos aqui em 1 João, 1 Pedro. Vamos lá? Vamos lá. É só voltar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1. E o verso 15. 1 Pedro 1,15 diz assim, ó. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, por mais prazeroso que pareça, brincar com o diabo... Ah, pastor, mas eu não estou brincando com o diabo. Mas mexer com prostituição é brincar com o diabo. Fingir ser santo na igreja e falar bobeira na rua e fazer coisas erradas, é isso aí. É brincar com o diabo. Agora o que você tem que aprender aqui é que, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 15, é para você ser santo, como ele foi santo, em toda a sua maneira de viver. Em toda a sua maneira de viver. Mas pastor, é difícil. Não, eu não disse que seria fácil. Estamos finalizando esse estudo aqui, mas você não sabe o que eu passei na semana. Eu dirijo igreja, eu tenho ovelhas, tenho família, tenho os meus ouvintes do cafezinho, tenho as palestras, as pregações, sabe? Tem muita coisa.
Só que ontem eu fui fazer uma visita numa igreja e eu percebi assim a maestria do pastor, sabe? Eu fui como um pastor apaisano, se eu posso dizer dessa maneira, né? Na realidade eu fui para comer, porque eu também preciso me alimentar, né? E fomos fazer uma visita numa congregação. Eu vi a maneira que o pastor dirigia o culto. Eu vi a maneira que o pastor, ele maestrava o culto. Só que, de repente, escapou das mãos dele o poder de dirigir um culto. O que isso tem a ver de brincar com o diabo? Nada. Mas eu quero mostrar para vocês que o diabo se aproveita das pequenas falhazinhas que damos. O culto que deveria ser bem longo na palavra foi curto. A palavra recebeu um tempo muito curto. Se você, pastor, está me ouvindo aí e você costuma dar tempo curtos para a palavra, saiba que isso é um erro. A melhor parte do culto é a palavra. As pessoas precisam comer. Só que aí você vem e dá só uma sopinha. Tá entendendo? Então você tem que dirigir o culto, você tem que tomar cuidado com tudo que está acontecendo, para que ninguém roube o tempo da palavra. E assim, ainda que você não está brincando com o inimigo se aproveita dessa pequena brecha. Ainda você sendo santo, tendo essa falha, o inimigo se aproveita que de lá aquele que brinca com ele. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, e eu encerro agora. 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Eu vou repetir. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A santificação no temor do Senhor. Amém? Eu finalizo aqui. Foi muito prazeroso ministrar para você esses 6 áudios. Com o inimigo não se brinca, né? Amanhã nós vamos começar um outro estudo. Pô, pastor, você não para, não? Não, Deus vai me dando as mensagens, meus irmãos, e eu faço os estudos, né? Conforme eu estou pregando essa, Deus já tinha me dado uma outra. Já estou trabalhando em cima dela, né? E já orando a Deus para a próxima, porque eu não posso parar, não. Minha preocupação é alimentar você. Eu preciso que você seja alimentado pela palavra de Deus. Eu quero acabar com esse negócio que a palavra de Deus é difícil de entender. Depois de um cafezinho, tudo vai ficar claro. Deus vai nos ajudar assim. Amém?